Olá pessoal, sejam bem-vindos ao H7 Coaching. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para você melhorar, transformar e até recuperar a sua alta performance, uma satisfação pessoal e profissional. Meu nome é Fernando Malta e hoje nós estamos lidando com o tema metas e objetivos. Nós vamos falar sobre uma dessas que são das mais importantes habilidades que o homem precisa desenvolver na vida. Nós estamos numa série de lives, cada dia falando a respeito de um tema específico e hoje nós vamos falar sobre objetivos, sobre metas, como trabalhar isso melhor. E eu quero fazer uma pergunta para todo mundo aqui hoje, uma pergunta sincera. Quem aqui conseguiu planejar o ano de 2020 exatamente como ele começou, como ele está sendo? Quem aqui fez planos no ano de 2020, estabeleceu suas metas, seus objetivos para o ano de 2020 e preparou tudo para sair exatamente como está sendo? Eu tenho certeza que quase 100% de nós que estamos presentes aqui nesse vídeo, nesse exato momento, não planejamos o ano de 2020 exatamente do jeito que ele está sendo. Agora, que interessante, né? Nós estamos falando aqui sobre metas, objetivos. Quer dizer, então, que eu posso colocar objetivos, traçar planos para mim, para minha vida, estabelecer metas e mesmo assim as coisas não acontecerem do jeito que eu planejei? Bom, do jeito exato que você planejou, raras as vezes vai acontecer. É interessante que muitas pessoas se frustram logo no primeiro momento em que começa a não sair do jeito que planejou. Mas o que você precisa entender é que dá para acontecer, dá para realizar, apesar disso, apesar de não estar sendo do jeito que você planejou. Porque quando você tem objetivo, você põe ali as suas metas, você se compromete com aquilo. Você precisa primeiro se comprometer com isso. E a partir do momento que você está comprometido com isso, você faz acontecer apesar das situações, apesar das dificuldades. Então o ano de 2020 é o ano que eu acredito que vai separar homens de meninos. É o ano que vai estabelecer para todos nós aqui um padrão a mais de amadurecimento na nossa rota, né, no nosso crescimento e nos nossos objetivos. Dá para poder realizar objetivos e estabelecer metas, continuar com as metas estabelecidas, mesmo no ano de 2020 tão diferente do que você planejou? Sim. Você pode, inclusive, ajustar, fazer pequenos ajustes em cima das suas metas. Mas antes da gente falar sobre isso especificamente, vamos falar um pouquinho sobre o que é ter metas, o que é ter objetivos. Porque tem pessoas que acham que isso não é importante, tem pessoas que acham que isso não é relevante para a vida. Porém, eu entendo que uma pessoa, um homem sem meta, ele é só um menino. Um homem sem objetivos, ele é só uma criança, sem um futuro pré-estabelecido, sem um futuro determinado por ele. E olha, quando você é criança, é até justificável. Você não pode nem ser cobrado por não ter metas, não ter objetivos. Tá tudo bem, você é criança, mas quando você se torna homem, as coisas de menino precisam ficar para trás. Você precisa amadurecer, partir para um outro nível e assumir responsabilidades, principalmente responsabilidades com você mesmo. Porque se você não sabe para onde você vai, você não pode cobrar de onde você está. Você não pode cobrar você mesmo de onde você está. Tem pessoas que falam assim, olha, mas eu não queria estar do jeito que eu estou. Não queria estar no nível em que eu estou. Mas se você não planejou, não traçou objetivos, não estabeleceu metas, você simplesmente está no lugar do acaso. E o acaso, você não pode fazer nada. A partir do momento que você coloca ali os seus objetivos, e aí
é o que nós queremos falar aqui sobre o objetivo que eu quero alcançar, né? Ou seja, o que é objetivo e o que é meta? Eu vou tentar simplificar isso para você, te dizendo que objetivo é o lugar onde você quer chegar. Um ponto, um nível que você quer alcançar. Já as metas é o que eu preciso fazer para chegar nela, para chegar no meu objetivo. Então, claramente é isso. O resumo é: objetivo é o lugar onde eu quero chegar e meta é o caminho que eu vou traçar para poder chegar nesse objetivo. Isso é o seu foco a partir de agora. Tem muita gente que acha que não deve nem separar objetivo de meta. Já eu acredito que é fundamental separar objetivo de meta, porque fica muito mais claro. Então, o que é um objetivo na vida de um homem, por exemplo? Vários. Na vida de um empresário. Um empresário pode estabelecer que ele precisa aumentar o seu nível de vendas. Esse é o objetivo dele. Qual que é a meta para ele chegar nesse objetivo? Bom, então eu preciso saber, em primeiro lugar, quanto mais de vendas eu preciso aumentar na minha empresa. Eu tenho que especificar quanto mais, em quanto tempo, porque se eu estabelecer que eu quero crescer 1%, 10%, pode ser daqui a um ano, e talvez daqui a um ano não seja satisfatório. Então é importante que você especifique muito bem as suas metas, que você trabalhe em cima de objetivos, mas com metas. Porque sem metas, o objetivo fica muito vago, parece que é muito inalcançável. É a mesma coisa que fala assim: eu vou sair dessa, eu vou largar um vício, mas ele não estabelece uma meta. Sabe o que acontece? Ele não chega no objetivo nunca, normalmente é assim. Tem pessoas que falam: eu quero aprender um novo idioma. Esse é o objetivo. Qual que é a meta para esse objetivo? Para eu falar um novo idioma, eu vou dedicar X tempo do meu dia, por X dias da semana, fazendo aula com X professor ou com X método, vou utilizar isso. Ou seja, você passa a estabelecer as metas que serão o caminho para você alcançar esse objetivo. Então tem N exemplos que eu posso te dar aqui. O objetivo de emagrecer, a meta: quantos quilos, em quanto tempo, o que eu vou fazer, eu vou melhorar a minha alimentação, eu vou fazer a prática de atividade física, enfim. Tem várias maneiras de você trabalhar isso, de você trabalhar as suas metas. Então, para a gente ganhar tempo, eu quero te dizer que nem tudo sai do jeito que a gente planejou mesmo. E é para ser assim. É para funcionar desse jeito. A vida é desse jeito. Não tem o que reclamar. Tem pessoas que falam: olha, tem até uma frase popular, eu não sei se você concorda, eu até que não concordo, mas eu entendo a maneira como esse pensamento chegou. Tem pessoas que dizem o seguinte, que o homem faz planos e Deus ri deles. Interessante, né? Pessoas que falam que o homem pode, às vezes faz plano, traça ali suas metas e tal, e Deus olha e fala: ai, coitado. Bom, eu discordo pelo fato de que eu acredito que, na maioria das vezes, quando não sai do jeito que nós planejamos, é porque Deus tem o melhor para nós. Agora, independente disso, a maneira como as coisas saíram do controle, a maneira como o objetivo fugiu do nosso controle, os planos, né, que nós fizemos não sobreviveram ao campo de batalha, é porque muitas vezes as circunstâncias são até providências para te dar não vou falar emoção, que fica parecendo que a gente se diverte no meio da dificuldade. Não é divertido passar por momentos de crise. Não é divertido passar por dificuldades.
né? Isso é claro, nós não vamos usar isso aqui. Mas é como se você tivesse ali um compromisso com você mesmo para que, embora esteja passando por todas essas dificuldades, por esse momento atípico, você vai fazer acontecer e o sabor da conclusão desse objetivo vai ser muito mais poderoso dentro de nós. Isso eu posso te afirmar. Agora, pode acontecer também de nós não alcançarmos o nosso objetivo, das coisas no meio do caminho terem fugido completamente do nosso controle e nós não alcançarmos, porque na maioria das vezes, quando isso acontece, é porque nós erramos no dimensionamento da nossa meta. Nós erramos ao planejar a nossa meta. Muitas vezes a gente colocou algo muito inalcançável. Então, nós vamos trabalhar uma parte prática aqui nessa aula, nessa live, mas eu preciso te falar que muitas vezes existe um mau dimensionamento. Existe um provérbio que fala que a esperança adiada, ela faz adoecer o coração. Ou seja, quando você põe uma expectativa muito grande em alguma coisa e aquilo não acontece, a frustração adoece a sua alma, adoece você. Então a frustração nada mais é do que uma expectativa mal dimensionada. A frustração é uma expectativa que você colocou num nível muito inalcançável e que não concluiu, você entregou muita energia, você fez um esforço enorme e como você não concluiu, você não alcançou esse objetivo, aquilo te adoeceu, te amargurou. Você ficou amargurado por dentro. E olha, a raiz de amargura é uma das piores coisas que você pode cultivar dentro de você. A amargura, a frustração é como se fosse uma coisa que entra dentro de nós e ela vai criando raízes. E quanto mais tempo, às vezes a gente acha que o tempo é capaz de nos curar. O tempo por si só ele não cura. Porque, na maioria das vezes, quando se trata de amargura e de frustração, o tempo, na verdade, piora, porque a amargura ela fica tão enraizada que quando você quer tirar isso dentro de você, você tem que fazer um trabalho, um esforço muito maior. Eu vou dar um exemplo para vocês do meu avô. Meu avô morava num bairro chamado Renascença, um dos primeiros bairros de Belo Horizonte. E a casa dele era uma casa muito antiga, inclusive tinha aquela arquitetura. Quem conhece o bairro de Belo Horizonte, né, os bairros mais antigos, sabe que tem umas casas mais antigas com arquitetura mais a lá francesa, né, enfim. E a casa do meu avô era assim. E tinha uma árvore muito mais antiga do que a casa do meu avô. Eu tenho fotos de eu pequeno, né, pendurado na árvore, né, tem foto da meus pais solteiros, né, namorados, ainda na porta da casa do meu avô, e aquela árvore já estava lá. E eu lembro que quando eu estava conversando com meu avô na sala, onde ele costumava jogar baralho lá com os amigos dele, eu olhei uma trinca na parede, perto do teto, e falei, vô, a casa está ficando trincada. E ele falou, olha, eu já olhei isso aí, mas é culpa da árvore que está lá fora. O que aconteceu? As raízes aprofundaram, entraram debaixo da casa. E fazendo um estudo, eu descobri depois que se tirasse a árvore, se cortasse a árvore, ela ia morrer e, consequentemente, as raízes também iriam morrer. E as raízes morrendo, elas já estavam tão debaixo da casa que elas já faziam parte da base da casa. Olha que interessante. Então, arrancando aquilo ali, a casa iria desmoronar logo em seguida. Então, ia ter que ser feito um projeto muito caro, que não foi feito. Meu avô faleceu anos depois e acabou que a casa foi vendida e quem comprou nem utilizou muito da estrutura da casa. O que eu posso te dizer é que a amargura é exatamente igual. Se você deixar isso dentro de você, infelizmente isso vai implodir você. Mais cedo ou mais tarde, você não vai conseguir tirar isso de você. Então, o
que você tem que fazer? Em primeiro lugar, você tem que estabelecer metas que sejam alcançáveis. Se eu tenho um objetivo, o que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo? E aí eu quero te dar uma chave para você aprender a definir objetivos e metas que valem a pena. Sabe quando você descobre que você encontrou um objetivo que vale a pena para a sua vida? Que você encontrou alguma coisa que vale a pena correr atrás? Quando você usa uma técnica que eu gosto muito de usar, que é a técnica dos 3 porquês. Isso tem até muito a ver com autoconhecimento, que foi um dos temas da nossa aula anterior. Você pode pegar o vídeo e assistir, você vai se identificar muito com esse tema aqui. Mas enfim, o que é a técnica dos 3 porquês? A técnica dos 3 porquês é o seguinte: quando eu vou tomar uma decisão e estabelecer um objetivo, eu pergunto por que eu estou fazendo isso. Então, eu preciso encontrar um bom argumento para responder esse porquê. Logo em seguida, assim que eu respondi o porquê, eu pergunto por que eu respondi o que eu respondi. Olha que interessante, eu respondi um porquê, depois eu novamente uso o porquê para me perguntar o porquê que eu respondi aquilo. E eu finalizo essa resposta com outro porquê. E aí sim, se eu encontrar 3 boas razões para eu responder essa decisão, esse objetivo, então eu tenho algo muito claro e muito definido dentro de mim. E normalmente essas respostas têm a ver com o nosso propósito. Porque quando você não encontra um porquê, você desiste daquele objetivo. Porque você não encontra propósito naquilo. Então por que perseguir? Por que eu vou me ater a algo que não tem a ver comigo, com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu estou planejando? Então tem a ver com o nosso propósito. Isso mexe com a gente. Então vai trazer mais clareza. E aí, a partir do momento que você tem esses objetivos, é claro que você vai encontrar adversidades. Só que uma das coisas, como eu disse aqui anteriormente, eu vou reforçar agora para você, que vai te fortalecer nos seus objetivos é o seu comprometimento. O seu comprometimento vai dizer o quanto você vai durar perseguindo esse objetivo. Um exemplo para você é quando eu me casei. Aliás, antes de eu me casar. Eu namorei durante 7 anos. Né? Tem gente que acha isso pouco, tem gente que acha isso muito, tem gente que acha isso razoável. Eu te falo que para mim foi muito, muito tempo. Mas olha só, quando eu comecei a namorar minha esposa, eu havia planejado, né, me casar com ela em 2003. Nós namoramos desde 99. E eu planejei me casar com ela em 2003. Quando foi em 2001, meu pai perdeu a empresa. Meu pai, por uma situação que um dia eu posso contar isso para vocês, meu pai perdeu a empresa e nós tivemos que nos readaptar. Eu tive que voltar para o mercado de trabalho, comecei por baixo. Então, em 2003, eu estava muito longe desse sonho. E eu acabei, como eu não tinha me comprometido com ele, não tinha ficado noivo, nem nada, só estava em um relacionamento. Em 2001 aconteceu isso tudo. Em 2003 eu estava sendo levado. 2004 passou. Em 2005 eu já achei que eu estava enrolando a minha esposa. E é claro que em 2005 eu ouvi uma frase de um amigo que ele nem fazia ideia de quanto tempo eu tinha de relacionamento com minha esposa. Mas ele falou, cara, sabe o que eu fico pensando? Às vezes esse povo que começa a namorar e fica enrolando um caso, o cara é um frouxo, não consegue estabelecer um compromisso de verdade e tal. E eu falei, é verdade e tal. E ao mesmo tempo sendo rasgado por aquelas palavras. Eu sabia que a intenção dele não era me ferir. Mas essas palavras me abriram os olhos. E eu falei, quer saber? Eu vou marcar a data. Eu vou marcar a data e isso vai acontecer custe o que custar. E eu pus a data do meu casamento. E sabe o que acontece quando você põe a data
para um objetivo seu, essa data chega. Essa data chega. E quanto mais perto ela fica, mais nervoso você vai ficar, mais ansioso você vai ficar, mais desesperado você vai ficar. Só que, como você se comprometeu, você vai até o final. E mais do que isso, sabe uma coisa que vai aumentar o seu nível de comprometimento? É quando você compartilha esse sonho, esse objetivo com alguém. Quando você compartilha com uma pessoa. E procure pessoas, claro, de confiança. Nem todo mundo merece o compartilhamento dos teus sonhos. Mas compartilha com alguém, porque quando você compartilha com alguém, é como se você estivesse assinando isso no universo e se comprometendo. E a partir do momento que você se comprometeu, você fala assim, eu não posso voltar atrás, porque se eu voltar atrás, como é que eu vou encarar as pessoas que me ouviram? A gente vê pessoas que até voltam atrás, usando N justificativas. Mas eu sou do tipo que decidi não inventar desculpas. Eu decidi realizar. Então, uma coisa que me ajudou muito foi compartilhar o meu sonho, compartilhar o meu plano. Compartilhar, e aí o meu nível de comprometimento triplicou. Não sei nem te falar em quanto, né, por cento aumentou, só que aumentou exponencialmente. Recentemente eu fiquei conhecendo o caso a história de Fred De Luca, que é o dono daquela franquia Subway, daqueles restaurantes, né, de sanduíches. E ele, quando ele começou, ele colocou a meta dele de ter 10 mil restaurantes em cada guardanapo do restaurante. Então, quando o cliente comprava, ele já levava os guardanapos com a meta dele. Chegaremos em 10 mil restaurantes. E olha que interessante, no ano de 2001, muito antes da meta dele, ele já tinha alcançado 28 mil restaurantes dessa franquia. Interessante, né? Porque ele aumentou o nível de comprometimento à medida que ele ia espalhando para as pessoas. E não alcançar isso seria uma vergonha para ele. Então, o que ele fez? Ele foi atrás. É esse tipo de comprometimento, quando nós somos, né, tocados, mais que tocados, nós somos empurrados por esse objetivo, por esse compromisso, que nos faz muitas vezes fugir da curva, sair da curva, fazer coisa que ninguém está fazendo, coisa que nem todo mundo faz, porque você está atrás de um algo a mais que vai te fazer alcançar. Então, para você estabelecer metas, a gente usa, né, no coaching uma técnica que chama SMART. A gente pega cada letrinha, né, o S, M, A, R, T, e a gente destrincha essas letras em palavras que significam a meta para nós. Só que eu vou simplificar isso para você porque SMART é em inglês, cada palavrinha é em inglês, então você vai pensar em meta como a palavra mesmo, M-E-T-A. E você vai simplificar isso aqui agora. O M de mensurável. Sua meta tem que ser mensurável. Você tem que saber direito o que você está pegando. O que é mensurar? Eu consigo dimensionar essa meta. Eu consigo ter uma projeção daquilo que eu quero alcançar. Eu consigo estabelecer uma imagem daquilo dentro de mim. O E é de específico. A meta tem que ser específica. Não adianta eu falar que eu quero apenas emagrecer. Eu tenho que estabelecer o quanto eu quero perder, o quanto eu quero emagrecer e o que eu vou fazer para isso. Se a minha meta é me casar, como eu disse aqui, o que eu tenho que alcançar? Eu tenho que estabelecer isso especificamente. Então, eu costumo usar o livro dos sonhos. Quando eu fiquei noivo, eu ganhei um livro dos sonhos. É de uma autora, de uma psicóloga, que se chama Ana Maria Almeida, do Rio de Janeiro.
É um livro, se chama o Livro dos Sonhos, onde você determina. Nada mais é do que um livro com páginas em branco para você determinar os seus planos, seus projetos. Isso aí você pode pegar uma agenda, um papel e você colocar aquilo no papel. Então eu coloquei, né, em quanto tempo eu queria me casar, coloquei o que eu queria ter na minha casa, enfim, eu trouxe a meta de maneira específica para mim. Por isso ela se tornou em realidade, porque eu especifiquei. Outro símbolo da meta, né, é o T de temporal. Eu tenho que estabelecer um período para eu alcançar essa meta. Eu tenho que estabelecer um tempo. Enquanto eu não tinha colocado a data no meu casamento, eu continuava só namorando. E eu estaria namorando até hoje, ou talvez não, porque minha esposa iria cansar de um homem sem decisão, né? Mas enquanto eu não coloquei a data para aquilo acontecer, aquilo não aconteceu. Esperar o cenário ficar certo, ficar estável, estabelecido para eu me casar, não ia acontecer nunca. Nunca. Por isso eu pus a data e a data chegou e a coisa aconteceu. E o A de alcançável. Então, alcançável significa que eu vou calcular um caminho para aquilo acontecer. Primeiro, eu tenho que saber se aquilo ali está dentro de algo que eu posso realizar. É óbvio que nem tudo que a gente quer fazer na nossa vida é alcançável. Às vezes o que você quer está além do alcançável. E você pode trabalhar até com metas mais difíceis. Eu não vou colocar impossíveis, mas metas mais difíceis. Mas que você possa destrinchar essa meta em pequenas frações de metinhas, né? De pequenas metas, para que essas pequenas metas possam ser celebradas, te mostrar que você está indo para o lugar que você estabeleceu. Então, para começar, se você quer estabelecer, uma vez que você estabeleceu objetivos e você já estabeleceu as suas metas, tudo que você precisa é manter o seu foco. Mantenha o seu foco independente do que for. Muita coisa vai competir com você para poder desviar a sua atenção. Muita coisa vai competir com você para poder tirar você da rota. Por quê? Porque normalmente a gente começa até com uma meta que nos traz motivação, nos põe para frente, nos põe animado, né? E você já chega. Normalmente isso acontece quando a gente sai de um encontro, né, de motivação e tal. E aí a pessoa sai falando: eu vou realizar, vou fazer acontecer, isso tudo vai dar certo e tal. E aí passa uma semana, já entrou a vida dela de volta, os filhos, né, a família, às vezes o trabalho, tudo isso competindo com o seu objetivo. E olha, é a coisa mais fácil desviar a atenção, desviar o foco. É num segundo e você já parou de perseguir. Por isso que é importante você manter o foco. Foco foi uma das nossas primeiras lives, né? Você encontra esse conteúdo nos nossos canais, nas redes sociais. Eu aconselho que você assista isso, porque vai valer muito a pena você aprender a lapidar, né, os seus olhos, o seu interior, para se manter focado. Outra coisa é a disciplina. A disciplina é a grande responsável por você continuar fazendo quando você não tem vontade. Eu tenho falado isso constantemente. Isso tem a ver com dedicação. Às vezes nós estamos muito comprometidos, às vezes muito dedicados, e é por isso que nós precisamos nos manter também disciplinados. Porque no dia que a minha motivação falhou, e olha, você é humano, você não pode se cobrar de não estar motivado todo dia. Ninguém consegue ficar motivado todo dia. Tem gente que não consegue ficar motivado na segunda-feira. Mas isso nem vem ao caso, né? Mas, olha só, nem todo mundo consegue ficar motivado todo dia. Aliás, eu acredito que eu não conheço. Eu não vou arriscar te falar um percentual, só quero te dizer
que eu não conheço até hoje uma pessoa 100% motivada, 100% dos dias, 24 horas, 7 por 24. Não tem jeito, é impossível. O que acontece? Nesses dias, a sua disciplina te obriga a ficar comprometido, focado, trabalhando, mesmo se você não quiser, você tem um compromisso com você mesmo e você faz o que precisa ser feito. Então, isso para mim tem total importância. A partir do momento que você definiu o que você quer, que você respondeu os 3 porquês, você tem que partir para cima e deixar que a disciplina conduza, te mantenha focado quando você não conseguir ser conduzido pela motivação, ok? Então, olha só, uma outra ferramenta e habilidade que você vai ter que aprender a gerar dentro de você, desenvolver dentro de você para poder alcançar seus objetivos é você ser confiante. É você trabalhar a confiança dentro de você. Tem muita gente que estabelece os objetivos, mas nunca acha digno de alcançar. Nunca acha digno de poder chegar lá. Acha tão impossível que a pessoa fala, sinceramente, eu não sei como isso poderá acontecer. Infelizmente, tem pessoas que precisam trabalhar muito a autoestima. E talvez você seja uma delas. Mas não está nada perdido. Porque quando você confia em você, nada te para. Por isso é importante você confiar naquilo que você tem para fazer. Porque muitas pessoas ao seu redor vão, infelizmente, te enfraquecer. Nem todo mundo sonha o seu sonho. Quando você está lá no início, você está começando, as pessoas te chamam de maluco, te chamam de doido. Mas quando você realiza, você se torna gênio. As pessoas começam a te olhar com admiração, com respeito, porque você se tornou um gênio. Olha que coisa. Parece que foi uma coisa absurda que você fez. Não, você só alcançou o seu objetivo. Você só apenas está concluindo um projeto dentro de você. Então isso é maravilhoso. Você trabalhar a confiança dentro de você. E mais, procure observar, à medida que o tempo vai passando, quais estão sendo os resultados do seu investimento, para você saber aonde você muda, aonde você aplica as mudanças. Tem muita pessoa que não sabe trabalhar como eu disse aqui, desde o início do ano, estabeleceu metas, aí acontece tudo que está acontecendo nesse exato momento e a pessoa não sabe mais o que vai fazer. Calma! Se você colocou um objetivo, uma meta, talvez você agora precise fazer pequenos ajustes. Sim, você não pode ser engessado no seu objetivo, na sua meta, a ponto de você não prestar atenção nas coisas que precisam ser mudadas. Então, eu quero falar para você, comece a prestar atenção nos feedbacks, no retorno que você está tendo do seu investimento, ok? Isso é muito importante. Bom, eu não posso mais esticar essa live, senão fica muito longo esse vídeo aqui. E por isso eu quero convidar você a conhecer mais o conteúdo do nosso canal, nas nossas redes sociais, para você aprender algo que tem realmente transformado tanto a minha vida quanto a vida de pessoas que eu acompanho, pessoas que eu tenho ajudado. Eu quero que você, de alguma maneira, cresça. E se esse vídeo acrescentou algum valor para você, eu quero te pedir, por favor, que compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você conhece, que de alguma forma precisam ouvir o que eu estou falando aqui. E nós vamos, assim, construir uma comunidade muito diferente e completamente transformada. É o que nós queremos. O objetivo desse canal é desenvolver o nosso lado humano, desenvolver a gente como pessoa, como profissional, como homem. Enfim,
Se você me ouviu até aqui, eu só tenho a te agradecer e te pedir para deixar o seu curtir aí no link, de alguma forma interagir com a gente, comentar. Eu leio todos os comentários que são feitos, inclusive isso é muito importante para mim, serve como um grande incentivo. E é isso. Quero te agradecer e a gente se vê amanhã no nosso próximo, na nossa próxima live. E se você vai ver isso gravado, o próximo vídeo com certeza é uma grande lição para todos nós. Ok? Fique à vontade no canal, se inscreva, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço!